Evangelho segundo Mateus, parte 1, capítulos 1 e 2. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Isaque gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou, de Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou, de Raabe, a Boaz. Boaz gerou, de Rute, a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. O rei Davi gerou a Salomão, da mulher que fora de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão gerou a Acais. Acais gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos, no tempo do exílio para a Babilônia. Depois do exílio, Jecônias gerou a Salatiel. Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque. Sadoque gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Mas, enquanto pensava nisso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer, Deus conosco. Despertando José do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Reuniu todos os principais sacerdotes e escribas do povo e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Eles lhe disseram: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e indagou deles com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecerá. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. E, prostrando-se, o adoraram. Abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo avisados em sonho para não voltarem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e foi para o Egito. E ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho.
Jesus, vendo a multidão que o seguia, subiu a um monte. Quando se assentou, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar. Ele disse que felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus disse que seus seguidores são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, não serve para mais nada. Disse também que eles são a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um recipiente, mas no lugar alto, para iluminar todos. Assim, ele ensinou que as boas obras devem brilhar diante das pessoas, para que vejam e glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus afirmou que não veio abolir a lei nem os profetas, mas cumpri-los. Disse que nenhuma palavra deixaria de se cumprir, até que tudo se completasse. Ele ensinou que não basta não matar. Quem guarda ódio no coração já se afasta da vontade de Deus. Não basta não cometer adultério. Quem olha com desejo já peca no íntimo. Jesus falou sobre o valor da reconciliação, dizendo que, antes de oferecer qualquer oferta a Deus, a pessoa deve primeiro buscar a paz com o irmão. Ele ensinou a amar não apenas os amigos, mas também os inimigos. Disse para orar por aqueles que perseguem, porque assim se parecem com o Pai Celestial, que faz o sol nascer sobre bons e maus, e envia chuva sobre justos e injustos. Jesus alertou sobre a prática da justiça apenas para ser vista pelos outros. Disse que a verdadeira oração não precisa de muitas palavras nem de exibição. Ensinou que Deus vê o que é feito em secreto. Então ele ensinou a oração, dizendo que devemos nos dirigir ao Pai que está nos céus, pedir que o nome dele seja santificado, que o reino venha, que a vontade dele seja feita. Ensinou a pedir o pão de cada dia, o perdão e a libertação do mal. Jesus falou sobre o perdão, dizendo que quem perdoa será perdoado, e quem não perdoa, fecha o próprio coração. Ele ensinou a não ajuntar tesouros apenas na terra, onde tudo passa e se perde, mas a ajuntar tesouros nos céus, onde nada se destrói. Disse que onde está o tesouro, ali também estará o coração. Jesus falou sobre a ansiedade, dizendo para não se preocupar excessivamente com o amanhã. Disse que Deus cuida das aves do céu e veste os lírios do campo com beleza maior do que a de reis. Se Deus cuida deles, cuidará também dos seus filhos. Ele ensinou que não devemos julgar, para não sermos julgados. Que antes de olhar o erro do outro, devemos examinar o próprio coração. Jesus disse que devemos pedir, buscar e bater, porque quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Por fim, ensinou que há dois caminhos. Um largo, que muitos seguem e leva à perdição, e um estreito, que poucos encontram e leva à vida. Ele disse que quem ouve suas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Vieram chuvas, ventos e tempestades, mas a casa permaneceu firme. Mas quem ouve e não pratica é como aquele que construiu sobre a areia, e quando as tempestades vieram, tudo desmoronou. E assim, Jesus terminou esse ensinamento, e as multidões se admiravam, porque ele ensinava com autoridade. E, descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, e gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Porque eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz.
E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E, entrando Jesus em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e servia-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em redor de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me, e deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E, tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, encontraram-no 2 endemoniados, saindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios lhe rogaram, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos ir para aquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda aquela manada se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram, e, indo à cidade, divulgaram tudo quanto acontecerá aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: Perdoados te são os pecados, ou dizer: Levanta-te, e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama, e vai para a tua casa. E ele, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? E Jesus lhes disse: Podem os filhos das bodas lamentar-se, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. E, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem,
e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, por sobrenome Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, e lhes deu instruções, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o obreiro do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali até que vos retireis. E, entrando na casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. Quem vos recebe a vós, recebe-me a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em nome de profeta receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo em nome de justo receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ora, João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. E disseram-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes.
Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões acerca de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Eis que os que usam roupas delicadas estão nos palácios dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher nasceram, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E dizem: tocamo-vos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações, e não chorastes. Porquanto veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operara a maior parte dos seus prodígios, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom, no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até ao inferno. Porque, se em Sodoma se tivessem operado os prodígios que em ti se fizeram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para a terra de Sodoma, no dia do juízo, do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Naquele tempo passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado, e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha a mão mirrada, e eles perguntaram-lhe, dizendo: é lícito curar no sábado? Para o acusarem. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo, é lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, porém, conhecendo isto, retirou-se dali, e muitos o seguiram, e a todos curou. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito.
e anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, de tal maneira que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade, ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do valente, e furtar os seus bens, sem primeiro amarrar o valente? E então lhe saqueará a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século nem no futuro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Porque da abundância do coração fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então alguns dos escribas e dos fariseus responderam, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele respondeu, e disse-lhes: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Ninive se levantarão no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: Tornarei para minha casa, donde saí. E, chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Estando ele ainda falando à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, procurando falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe falará, e disse: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E grandes multidões se reuniram junto dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, aproximando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e, vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E, sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu boa semente no teu campo? Porque tem, então, joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então Jesus, tendo despedido a multidão, foi para casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas. E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. Semelhantemente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia. E, assentando-se, apanham os bons para cestos, e lançam fora os maus. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Disse-lhes Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso,
Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que, concluindo Jesus estas parábolas, se retirou dali. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João, e o tinha manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Mas, chegando o dia do aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias no meio, e agradou a Herodes. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que lhe a dessem. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E, sabendo as multidões, seguiram-no a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, e curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: O lugar é deserto, e o tempo já passado. Despede as multidões, para que vão às aldeias comprar comida para si. Jesus, porém, disse-lhes: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E, tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. E todos comeram, e se fartaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo Jesus constrangeu os seus discípulos a entrar no barco, e a ir adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, tendo despedido a multidão, subiu ao monte, à parte, para orar. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, turbaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou-lhes logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a afundar-se, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. E, tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram avisar por toda aquela terra, e lhe trouxeram todos os enfermos. E rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocaram ficaram sãos. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe, e, quem maldizer ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram.
ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Também vós ainda estáis sem entender? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E, partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando-se a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem clamando após nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio, e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. E partindo Jesus dali, chegou ao mar da Galileia, e subiu a um monte, e assentou-se ali. E vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os lançaram a seus pés, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falarem, os aleijados sãos, os coxos andarem e os cegos verem, e glorificavam ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não tenho que comer, e não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os discípulos disseram-lhe: Onde teríamos nós no deserto tantos pães, para fartar uma multidão tão grande? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e alguns peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram-se, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E despedida a multidão, entrou no barco e foi para as terras de Magdala. Então chegaram os fariseus e os saduceus, e tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: Haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e não lhe será dado sinal algum, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. E, passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus.
E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muito dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem piedade de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, és-me escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la-á. Pois que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino.